Boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 2 de maio, domingão. À tarde, já falamos pela manhã, conversamos um pouquinho sobre a palavra de Deus. E agora estamos mais uma reunião, mais um bate-papo, mais um culto diante do Senhor. E hoje com ceia do Senhor, né? Santa Ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio. Estaremos comemorando, celebrando esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, uma pequena porção, sempre lendo de maneira linear, né? Estamos andando, porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável, ela sempre tem algo para falar, ela sempre tem algo para exortar, edificar, consolar, nos mostrar do caráter de Deus, né? Eu sempre falo que nós precisamos aprender do caráter de Deus, porque o coração de Deus fala sobre as suas intenções e a mente do Senhor fala sobre as suas ações. Então essa condição espiritual está sobre nós e nós precisamos trabalhar isso e trabalhar a cada dia, a cada momento, pensando, meditando. Conforme eu vou falando aqui, você aí vai completando aí no teu coração, porque Deus vai falando com você também. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de inspiração, de capacidade, ele nos convence, ele nos ensina, e isso é maravilhoso em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 19, e Mateus 19 não tem, né? Às vezes você fala, poxa, mas só são 2 versículos, mas não tem como passar por Mateus 19 e não parar exatamente nesse símbolo que significa o Rio Jordão de Mateus 19, versículo 1 e versículo 2. Por quê? Porque o Rio Jordão, eu falei pela manhã, ele é citado na palavra de Deus mais de 150 vezes, né? E todos os momentos mais importantes passaram pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão é o símbolo, né, da manifestação do Senhor em várias situações, em vários conceitos. Então o Rio Jordão são essas águas, né, que nascem aos pés, né, do Monte Hermon e vai se derramando, né, no leito de mais de 400 quilômetros, dividindo a Síria, a Jordânia e Israel. Israel do lado oriental, a Síria e a Jordânia do lado ocidental nos dias de hoje. Mas naquela época, como é nos dias de hoje, é uma fonte, é um sinal maravilhoso, profético, né, daquilo que diz a palavra que o deserto reverdecerá. E é isso que está acontecendo, né, ao redor do Rio Jordão e no Mar da Galileia, como sempre foi, e depois, se der tempo hoje, vou falar do Mar Morto e o que significa isso no Mar Morto, né? Então, o Rio Jordão é essa vida, fala de vida, fala de alteração, fala de sinal, fala de portal, né? Alguns chamam o Rio Jordão de portais, né? Os portais dos céus se manifestam naquele lugar. E aí a gente começa a entender por quê, quando a gente vai para a história. Então diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 1 a 2. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Então Jesus passa pelo Jordão. Ele, vamos dizer, se abastece junto com os seus discípulos, com certeza, no Rio Jordão. E o Rio Jordão, o que significa isso? E nós conversamos, né? Foi no Rio Jordão que Naamã foi curado, né? Foi curado da lepra, né? Porque ele era o general dos assírios, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor, né, agia através de Naamã, e Naamã foi curado da lepra quando ele, em obediência, entre aspas, né, em obediência ao profeta Eliseu, ele se banha nas águas do Jordão durante 7 vezes. E aí a Bíblia fala que ele foi purificado na pele. Então você tem ali também no Rio Jordão o Vale de Jaboque, que é um dos afluentes, né, um dos braços do Rio Jordão, que o Jacó, ele tem uma experiência fortíssima com Deus. Por quê? Porque o Rio Jordão significa tempo de reconciliação. E se você quiser um dia ministrar a respeito, você pode usar o Rio Jordão tranquilamente
inspiração, porque o Rio Jordão, ele tem essa marca, a marca da reconciliação. Primeiro, do servo com o seu Senhor, com o seu Deus e Pai. Depois, a reconciliação com seus pares, como aconteceu com Jacó. Então, o Rio Jordão tem esse momento maravilhoso. E eu quero falar mais um pouquinho. A palavra do Senhor, eu sempre estou usando a passagem de Josué para falar do Rio Jordão. Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Olha como Josué queria sempre ser chamado, servidor de Moisés. Ele não deixou de falar assim durante todo o livro de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Primeiro lugar, ali Josué expressa uma profunda intimidade com Deus. Por quê? Porque o Senhor estava ali pontuando que não era a ponte, né, de maneira, aos olhos da engenharia, precisava naquele lugar. Ou uma ponte, ou uma embarcação grande. Lembre-se que aquele povo tinha uma grande quantidade, né? Eram pouco mais de 1 milhão de pessoas, né? A primeira geração havia morrido, possivelmente, sei lá, das pessoas adultas, pelo menos 1 milhão, 1 milhão e 500, e ficou, né, assim, que eram as pessoas menores de 20 anos, foi que realmente entrou na Terra Prometida junto com Josué e Caleb. Então eram, claro, mais de 1 milhão de pessoas. Então tem que ser uma embarcação grande. E a palavra do Senhor mostra de que o Senhor, ele não está preocupado com a ponte, com a embarcação. O Senhor está preocupado exatamente no nível de aliança, de profunda relação que o povo tinha com o seu Deus. E isso fica muito bem claro e fica expresso. Então é aquilo que a gente aprende. O Senhor não está preocupado com o nosso trabalho em relação às coisas dele, em relação ao nosso ministério. Não. Por quê? Porque o serviço, o trabalho, somente vai expressar o quê? O trabalho, ele é um instrumento de Deus para me forjar, para me capacitar. O trabalho, na verdade, não significa para Deus uma coisa tão importante. Aí você vai falar, mas por que não significa que o Senhor nos convida a trabalhar para Ele? Ele nos convida a trabalhar para que nós sejamos forjados, sejamos amadurecidos no trabalho. Mas o Senhor está preocupado com o trabalhador e não com o trabalho. Lembra aquilo que eu falei agora esses dias? O pastor das ovelhas não está preocupado com a lã da ovelha, né? Como dizem, o Senhor tem no seu servo para que se preocupe não com o CNPJ, se preocupe com o CPF. Não é verdade? Então, o Senhor está preocupado com a vida. E não com aquilo que a vida possa, produzir para ele. Deus é dono de tudo. Não é assim na criação? O homem foi criado primeiro ou a criação foi criada primeiro? Primeiro o Senhor criou o sustento para o homem ou primeiro o Senhor criou o homem? Né? Então, tudo vem da parte de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o que o Senhor está mostrando ali para Josué e para o povo? Que o Senhor queria uma relação próxima, íntima, com Deus da bênção, né? E não com a bênção, mas com o abençoador, como dizem. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa aliança com Deus. Quando eu falo em fazer jejum, o jejum nada mais é do que nos preocuparmos com a nossa aliança com Deus. A quantas andam? Qual a profundidade da minha relação com Deus? Por quê? Porque primeiro vem a relação com Deus. Depois, obviamente, claro, nós vamos entender o que está passando ao nosso redor. Porque Isaías sempre fala, sou um homem de impuros lábios em primeiro lugar.
segundo lugar ele fala, mas habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, eu preciso destacar na minha vida, em primeiro lugar, a minha relação com Deus. E olha como fica claro. Por quê? Quem dá a promessa é o Senhor, não é? Então eu vou fazer umas perguntas para você agora. Então vamos lá. Quem tirou o povo do deserto? Ou desculpe, quem tirou o povo do Egito? Foi o povo, o vigor do povo, a vitalidade do povo, foi a capacidade bélica militar do povo? Não, foi Deus. Tá? Quem abriu o Mar Vermelho? Foi o povo? Não, foi Deus. Quem sustentou o povo no deserto? Foi o povo? Não, foi Deus. Então você perceba que toda a caminhada do povo, até aquele momento com Josué, nós estamos falando do que significa o Rio Jordão, então até aquele momento onde Josué chega às margens do Rio Jordão, a partir do Rio Jordão, o povo adentrar em definitivo, pelo menos aos olhos de Deus, não definitivo aos olhos humanos, porque o povo depois foi expulso da terra, mas aos olhos de Deus era para entrar em definitivo na terra prometida. Então, é por isso que os pregadores, antigos chamam os portais do Rio Jordão, porque o Rio Jordão tem essa, vamos dizer, essa autoridade como portal, como porta de entrada para um novo ciclo, um novo tempo, uma nova etapa. Então, o povo estava ali diante do Rio Jordão, junto com Josué, exatamente para agora entender que haveria de entrar naquela terra prometida, permanecer naquela terra prometida e prosperar na terra prometida, aqueles que tinham a verdadeira consciência do que significava aquele ato. Não era apenas de uma terra diferente. Não era apenas uma terra que manava leite e mel. Isso tudo já era uma verdade. Mas era muito além disso. Era o lugar da manifestação da aliança de Deus para com o povo e da aliança do povo para com o seu Deus. Havia uma mão dupla ali. O Senhor já havia demonstrado a sua aliança com aquele povo. Mas e o povo? Estava preparado, consciente de demonstrar a sua aliança para com Deus? Então o Rio Jordão, quando Jesus e os seus discípulos passam por aquele lugar, tem tudo a ver com aquilo que havia acontecido nos temas que Mateus coloca em Mateus 18. Por quê? Porque Mateus 18 fala exatamente aquele que é grande no reino dos céus, fala sobre escândalo, fala sobre a ovelha perdida, fala sobre situações e condições do perdão, de como eu devo lidar com o meu irmão que é pego em erro de conduta, de como eu devo arbitrar como coletividade, sobre o perdão, mas também pessoalmente, como eu devo perdoar, em que nível, quantas vezes, qual a profundidade do meu perdão. Então tudo isso desemboca no Rio Jordão, porque o Rio Jordão é exatamente o lugar onde mais uma vez o Senhor está expressando a sua aliança, não é assim? Olha só o que acontece com Elias. Lembra de Elias quando passa pelo Rio Jordão? Ele faz o quê? Ele tira a capa, toca no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre e a Bíblia fala que Elias passa a pé seco e Eliseu vem vem no seu encalço, vem nas suas pegadas e passam para o outro lado. Ao passarem para o outro lado, a Bíblia fala que o Senhor veio buscar Elias, E Elias é tomado como se fosse uma carruagem de fogo, e a Bíblia diz que um redemoinho leva Elias para o alto. Mas Eliseu pega aquela capa. Ele havia entendido que o Senhor havia determinado através de Elias que Eliseu ficasse, no lugar, no espaço espiritual que Elias estava ocupando naquele momento. E o que Eliseu faz? Eliseu toca com a capa no Rio Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? Ou seja, agora é comigo. Senhor,
Eu preciso dessa aliança demonstrada, estabelecida. Agora o teu servo já se retirou em alto estilo, mas eu estou aqui e eu preciso viver exatamente isso que eu falei para você há pouco tempo atrás, né? Quando a gente falava sobre Elias, exatamente sobre isso. Agora somos nós que perguntamos, onde está o Deus de Elias? Aí eu brinquei com você e falei, mas também é o momento de nós nos perguntarmos entre nós, aonde estão os Elias de Deus? Exatamente as pessoas que eram sujeitas às mesmas paixões, né? Somos sujeitos às mesmas paixões, temos as mesmas fraquezas, temos as mesmas fragilidades, somos pequenos e nos sentimos muitas vezes acovardados, intimidados, né? Amedrontados. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Então o que vai fazer a diferença? É a ponte para atravessarmos o Rio Jordão? Não. É o quanto eu sou de ponte. O quanto Deus faz de mim uma ponte entre o céu e a terra, para que realmente o ambiente celestial se manifeste aqui na terra. E o ambiente celestial, ele só pode se manifestar aqui na terra se eu me propuser, né, a invocar, a manifestar, a incorporar esse ambiente espiritual. Então, quem dá a promessa da posse é Deus, mas quem tem que marchar sou eu. Quem dá a promessa do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, é o Senhor, com certeza. Mas quem tem que marchar é você. E isso fica muito claro quando o Senhor fala para Josué, Josué, é o seguinte, agora é diferente. Lá no Mar Vermelho, né, Moisés levantou seu cajado e um homem levantou seu cajado, o mar se abriu e o povo passou a pé seco, não é? Aqui é diferente. Aqui é muito diferente. Os sacerdotes terão que levantar a arca, ou seja, no mínimo quatro sacerdotes, né? Por mais que o sacerdote fosse vigoroso, ele não suportaria o peso da arca, até mesmo 4, se você olhar e lembrar do peso da arca, você vai perceber que é quase impossível. Mas vamos dizer que fossem 4 sacerdotes. Eles começam a andar e o rio ainda está caudaloso. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Josué 13, que o rio estava cheio por causa da época de chuva, a época de colheita. Então, esse rio estava, né, com seu leito alargado. E aí os sacerdotes começam a andar e a Bíblia fala que ao tocar com a planta dos seus pés, o rio começa a se abrir. E os sacerdotes começam a avançar pelo meio do leito do rio. Quando chegam no meio do leito, eles estacionam, eles param. E a Bíblia diz que o povo começa a passar a pé seco. Por quê? Porque agora não era Deus que faria, mas era a manifestação do corpo de Jesus Cristo. Era a manifestação do povo naquele momento, né? Tanto na figura do povo em si, como na figura sacerdotal. E essa figura sacerdotal não poderia ser realizada por um homem, mas sim pelo coletivo, pela aliança, pela comunhão, pela constituição de corpo, de povo. E aqueles sacerdotes representam isso. Por quê? Porque agora não é mais um cajado, agora é a minha vida, agora é a tua vida que abrem o Rio Jordão. E o Rio Jordão, nesse momento, é esse ambiente que nós estamos vivendo. É um ambiente completamente hostil, adverso, terrível, trágico. Mas que nós, como povo de Deus, precisamos nos posicionar dessa maneira. E nós vamos passar daqui a pouquinho a Santa Ceia. Por quê? Porque é na nossa comunhão, é no nosso partir do pão, é no nosso objetivo, no nosso projeto, na nossa, né, no diagnóstico nosso pessoal diante de Deus, para nós esquadrinharmos e nós nos permitirmos esquadrinhar pelo Senhor e nos derramarmos diante do altar do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui,
Eu quero aprender do Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor antes de qualquer tarefa, antes de qualquer serviço, antes de qualquer trabalho, porque eu sei que o trabalho não é o trabalho que vai edificar o teu nome na minha vida, não. É a minha relação com o Senhor. E exatamente o que esses sacerdotes simbolizam. E isso fica tão bem claro, mas tão evidente, que quando Josué, agora possivelmente, tendo passado todo o povo, Josué ter ficado por último, quando Josué passa, ele não passa desapercebido. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele, pessoalmente, agora não é Deus. Deus não falou para ele fazer isso. Se você ler o texto, você vai perceber que Deus nem tocou nesse assunto. Agora Josué se propôs a ele, pessoalmente falando, né, pegar 12 pedras do meio do leito do rio e ali edificar um altar de testemunho, um altar de adoração, um altar pessoal. Porque Josué sabia que não era a tarefa, não era o serviço, não era uma capacidade teórica de administração, uma capacidade de liderança, de governo, que poderia levar aquele povo, mas era sim a relação dele com Deus que faria exatamente toda a diferença. Então, Josué edifica ali um altar pessoal ao Senhor, que é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. É abrindo os nossos corações para edificarmos um altar ao Senhor, um altar de testemunho. Aí você vai falar, mas aquele rio não passou? Aquele rio depois, quando os sacerdotes saíram, Josué, todo o povo, aquele rio não voltou ao leito normal? Aí eu vou responder para você, foi. Ué, para que Josué edificou um altar de testemunhos dentro do rio? Para que ficasse obscuro, escondido? Por quê? Porque os tesouros de Deus, eles são escondidos. Não é assim? Onde estão os tesouros de Deus na terra? Onde estão os tesouros? Você já se perguntou? Qual o tesouro de Deus que está exposto? Nenhum. Tudo. Seja ouro, seja pedra preciosa, seja pedra semi-preciosa, seja petróleo, seja lá o que for de riqueza, está tudo escondido. Exatamente o que o Josué está falando conosco, como ministro do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor, como nós lemos lá em Mateus 6, o Senhor habita no secreto. Mas Josué sabia que aquele altar de testemunhos ficaria ali, diante do ambiente celestial do Senhor, nos rios de águas vivas, naquelas cachoeiras, aqueles rios, né? Para quem já teve visão espiritual de altar do Senhor, de presença do Senhor, sabe o que eu estou falando, né? Aquelas cachoeiras, aquelas águas brilhantes, iluminadas, que você, quando tem a visão, você traz à memória até aquilo que você um dia possivelmente já fez, que foi beber, ficar bêbado. Parece que a pessoa está bêbada, né? Porque ela vê aquele ambiente. E na verdade Josué edificou um altar ao Senhor, nesse ambiente celestial. O rio físico, o Rio Jordão, passou por cima, mas o altar ficou ali. Tanto é que mais tarde ele diria o seguinte: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando Jesus está passando com seus discípulos por aquele lugar, eu tenho certeza absoluta que não tinha como não passar ali e não se lembrar de tudo que simbolizava aquele Rio Jordão. Faltaria tempo ainda de falar um pouco mais a respeito no batismo de Jesus no Rio Jordão. Faltaria mais um pouco para falarmos de tantas coisas que aconteceram ali no Rio Jordão. Porque o Rio Jordão simboliza esse portal de mudança de nível. Mudança de nível. No Mar Vermelho foi um cajado, mas no Rio Jordão foi a planta dos pés. Por quê? Porque a planta dos pés significa, né, os pés daquele que professa o nome, o evangelho do Deus vivo, professa não apenas a sua palavra teoricamente falando, mas porque vive a sua palavra. Porque a sua palavra faz parte integrante
do seu caráter, da sua vida, da sua postura, da sua maneira de ser. Então, o Rio Jordão era exatamente toda essa condição. Porque diz aqui no versículo 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ou seja, quem tem que avançar, como eu já falei, é Josué e o povo. Nós fomos levantados para avançar. Lembre-se, o que adianta o povo sair do Egito, passar do deserto e ficar aquém do Rio Jordão? Não vai adiantar nada, porque o povo tinha que sair do Egito, passar pelo deserto e atravessar o Rio Jordão em direção à terra prometida. Estar diante somente do Rio Jordão não faria diferença. O que faria diferença era o avanço, era a conquista, era a realização dos propósitos do Senhor. Então, aquele povo precisava entender que até mesmo mais do que a própria terra prometida, era a vontade de Deus sendo destacada, sendo pontuada, sendo observada, vivida à flor da pele por aquele povo. Por quê? Porque a vontade de Deus estava além da terra prometida. Vamos pegar o que Jesus fala? Em alguns momentos da sua relação com Deus, e principalmente nas orações sacerdotais, lá no livro de João, quando Jesus fala o quê? Eu vou para o céu ou para o Pai? Não, ele sempre diz, eu vou para o Pai, porque mais do que os céus, era estar na presença do Pai, e o Pai está na sua presença. Os céus é importante? Com certeza, porque o Pai está ali. Mas quem vem em primeiro lugar é o Pai e não os céus. Então é essa relação que Josué expressa no seu posicionamento. E aquele Rio Jordão significava, simbolizava e ainda significa e simboliza todo esse momento pessoal, íntimo da nossa vida para com Deus. Temos que colocar a planta dos pés na água. Então colocar a planta dos pés fala sobre quilometragem, sobre aquilo que andamos, sobre aquilo que vivemos, nossas feridas, nossas machucaduras, nossos problemas pessoais, nossas amarguras, nosso desapontamento, a nossa tristeza, as nossas derrotas, os nossos desapontamentos conosco mesmos, quando não com o próprio Deus. Os nossos pés sendo lavados significam o quê? Significa que o Senhor está nos preparando para uma nova etapa, como foi com Moisés ali, diante da sarça ardente. Exatamente o mesmo sentido. Porque era necessário Moisés entender que haveria uma nova etapa, uma nova história, um novo tempo. Então eu declaro e profetizo isso para a tua vida. É um novo tempo. É uma nova etapa. Aí você vai falar, mas não está mudando nada ao meu redor. A circunstância continua a mesma. Não, é de você para com teu Senhor. É do teu Senhor para com você. O restante, fica tranquilo. Deus vai cuidar. Porque quem abre o Rio Jordão não é você. Não é o teu vigor, não é a tua vitalidade. Não é o teu conhecimento, é a tua relação com Deus. O que abre o Rio Jordão não é qualquer situação, circunstância externa, é interna, é pessoal. É por isso que Josué edifica um altar ali e ninguém ficou sabendo. Nem Deus falou nada para ele, porque era pessoal, era da parte dele para com o Senhor. Precisamos saber os objetivos de Deus. E qual era o objetivo de Deus? Era que o povo tomasse conta da terra prometida. Ah, meu Deus, né? Vai passar o Rio Jordão, tá cheio de gigante, tá cheio disso e daquilo. Não tem problema. O propósito de Deus, o objetivo de Deus é atravessar o Rio Jordão? Fica tranquilo, é Ele quem vai realizar. É Ele quem vai fazer proezas e maravilhas. Não depende de você. Basta que você esteja entregue a Ele.
Basta que você esteja derramado diante dele. O restante, fica tranquilo. Ele tem todo o poder e a grandeza para poder levar você até os seus projetos, os seus planos. Versículo 7. Então somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em primeiro lugar, nós precisamos nos alimentar das promessas do Senhor. Não tem como. Andarmos por essa jornada, atravessarmos o Rio Jordão, se nós não estivermos conscientes do verdadeiro alimento, o alimento nas promessas do Senhor. Segundo lugar, versículo 7, agir de acordo com as promessas. Então, o que vai me fazer viver resultados diferentes é mudar a minha maneira de ser. Não foi assim que Einstein falou uma vez? Ele falou o seguinte: não tem como eu fazer exatamente sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então nós temos que nos propor a não apenas entender, enxergar, saber, conhecer as promessas, mas nós devemos agir pelas promessas, agir através das promessas, agir por causa das promessas. É diferente. Então, eu preciso me propor, é pessoal. Quando o sacerdote se propõe a pisar no Rio Jordão, eu tenho certeza que o Rio Jordão não abriu de imediato. Eles devem ter dado alguns passos. A água deve ter subido um pouquinho. E com certeza um olhou para o outro assim, ou vai ou vai. Por quê? Porque é exatamente o exercício que Deus nos dá para que nós sejamos desenvolvidos, capacitados, em nome de Jesus. Então é verdadeiramente, totalmente, vamos dizer assim, real, que o Senhor te abençoará. Mas precisa de você o quê? Um posicionamento. Andar, viver, agir, pensar, sentir pelas promessas do Senhor. Em último lugar, diz assim, versículo 9, consciência da presença de Deus. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estamos passando por uma pandemia, muitos de nós já fomos infectados e estamos aqui, outros de nós estamos orando, né? A exemplo da dona Maria Helena, a exemplo da pastora Nadir e tantos outros, que nós estamos orando, clamando. Por quê? É o Senhor que está falando. Porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor é conosco. Essa obra ainda não terminou. Ainda não foi completada. Eu ainda não posso dizer está consumado. Então significa que haverá o dia de amanhã, haverá o mês de maio, haverá o mês de junho, haverá o ano de 2021, haverão todos os anos da minha vida, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, é exatamente nessa conjectura, nessa consciência, nessa maneira de enxergar, essa capacidade visionária de enxergar todas as coisas, sabendo que o Senhor está na direção de tudo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a ceia? Em nome de Jesus, está aqui o meu pãozinho, o meu suco de uva, e vamos orar e vamos nos alimentar para essa nova etapa, esse novo tempo. Que o mês de maio seja um divisor de águas na tua vida, na tua história de vida, na tua existência, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus.
né? Cumprimento todos que estão aqui, Bispo Antônio, a Márcia, o Fábio, também cumprimentando o Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, Pastora Mara, familiares, meus pais, minhas tias, meus tios, a presença, o poder de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. Vamos pegar o pão, né, e louvar ao Senhor. A Gigi também. Oi, pai, tudo bem, Gi? A Gigi está também tomando a Santa Ceia. Então, pega o teu pão comigo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me alimento com pão do céu, e quem se alimenta desse pão jamais terá fome, jamais terá necessidade. Eu me alimento do pão do céu, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Amém? Comamos todos em nome de Jesus. Pega o teu suco de uva comigo. E vamos declarar: eu tenho uma aliança que transpõe o Rio Jordão, uma aliança que faz do Rio Jordão o símbolo dos portais eternos. E quando o povo passou por ele, o povo estava sendo rejuvenescido aprofundadamente nessa aliança. E eu quero passar esse Rio Jordão na minha vida, sabendo que eu também estou sendo rejuvenescido na minha fé, no meu vigor, na minha vida, na minha capacidade de crer, na minha perseverança, na minha paciência, na minha resiliência, na minha saúde mental, emocional, espiritual. Por isso, ó Deus, eu declaro, eu tenho uma aliança eterna com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. É uma bênção, porque quando eu estou atravessando o Rio Jordão, eu, em primeiro lugar, eu entendo que quanto mais eu renuncio, mais eu adquiro. A visão de reino é diferente. E quando Josué se prostra ali diante do Rio Jordão, naquele desafio que ele tinha, e ele fica prostrado, edificando um altar de pedras, sozinho. Claro que os sacerdotes estavam ali, mas com certeza ele se distanciou um pouco, porque era ele com Deus. Ele estava ali depositando no altar do Senhor toda a sua limitação. Ele estava depositando no altar do Senhor toda a sua, oscilação, toda os seus sentimentos, mas ali ele estava sendo capacitado, porque ele renunciou. Ali ele estava renunciando. Sabe quanto mais a pessoa tem autoridade? Como você percebe? Quando ela menos quer expressar a sua autoridade. Quanto mais ela tem, menos ela quer expressar. Porque é a autoridade que vem do Senhor. Então, Josué estava ali se derramando. E exatamente ali, Josué vive o seu batismo, a sua constituição de líder. E a partir dali, ninguém mais o segurou, porque ele venceu. O homem para vencer, não é? Então é exatamente isso que o Senhor tem sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pega aí os teus pedidos de oração, nosso jejum. Hoje é o 21º dia de jejum. Quero combinar com você aqui que, claro,
fica na tua voluntariedade, no teu desprendimento, como você decidir, mas eu vou continuar com jejum. Por quê? Porque eu tenho jejuado, porque eu preciso ver. Eu tenho essa necessidade de ver o meu país transformado e mudado. E eu tenho orado por isso. Então eu vou continuar orando. Se quiser comigo ficar, então vamos embora no jejum mais um tempo. Por quê? Porque as coisas não estão resolvidas. Essa pandemia está correndo risco da terceira onda. Vamos falar de maneira científica, né? A terceira onda não é uma coisa impossível. Haja vista que tudo que aconteceu primeiro na Europa e outros países depois veio acontecer aqui. Assim foi a primeira onda, assim foi a segunda onda, e agora temos, o que temos lá fora é que alguns países mesmo trabalhando a vacina e tal, uma série de coisas, mas ainda correm o risco da terceira onda. Então eu tenho orado. Por quê? Porque o nosso país, o nosso povo, a capacidade de resposta do nosso gestor público é muito, mas é muito insuficiente, é muito negligente, é muito irresponsável. E nós precisamos orar, tá bom? Então eu vou continuar, mas fica à vontade. Mas vamos entregar esse 21º dia de jejum conforme nós combinamos. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu que está comigo aqui, e nós estamos em comunhão. Tua graça, tua glória, o teu poder, o teu mover se derramando, ó Deus, nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos o mês de maio, os próximos meses do ano, são ainda 8 meses nesse ano, e nós queremos viver, ó Senhor, um tempo de cura, de renovo, de restauração, onde a tua justiça, o teu juízo se movam, ó Deus, em favor da nossa terra, para que o nosso povo seja liberto, o nosso povo seja restaurado, curado, ó Deus, reconstruído, restituído, em nome de Jesus. Mas também nós, como igreja, possamos ser os ministros, os instrumentos teus, para que o pastor do Salmo 23 se manifeste, ó Deus, sobre o povo de Deus, o povo que está perdido, o povo que está meio desanimado, desgostoso, desapontado, angustiado, aflito, amargurado, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que esse tempo se mova e nós possamos pisar com a planta dos nossos pés no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abra por causa da nossa vida, por causa da nossa relação contigo, e nós possamos dar continuidade a esta obra de maravilhas, de sinais e de prodígios em nome de Jesus. Por isso, derrama-te sobre o nosso país, visita, cura, toca todas as enfermidades, principalmente a pandemia, Senhor. Tira essa maldição da nossa terra. Ó Deus, sara-nos como povo, como nação, mas também como povo de Deus. Cura-nos, visita-nos, nossos idosos, nossos avós, tios, pais, filhos, netos, sobrinhos, marido, esposa, Senhor, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, curando o nosso corpo, as nossas taxas, revigorando os nossos membros, os nossos órgãos, ó Deus, olhos, ouvidos, os nossos 5 sentidos. Ó Deus de poder, mova-te. Em nosso favor nós te clamamos, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre a nossa cura emocional, a nossa cura mental, psicológica. Visita-nos nessa área, em nome de Jesus, e todos aqueles que nós temos orado, clamado diante do Senhor. Por exemplo, a dona Andréia, também o meu primo Alexandre e todos os outros. Derrama-te curando, visitando, trazendo sobriedade, equilíbrio, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, visita-nos nesse período, mês de maio e todos os meses do ano, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e edificaremos a cada dia o nosso altar de testemunhos, o nosso altar de louvor, de adoração, porque é Ti, ó Deus, determinada, derramado a nossa vida, o nosso interior, a nossa consistência, a nossa consciência. Nós nos derramamos diante do Teu altar e Te glorificamos,
porque a ti é devida toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a vida abundante em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, e você tenha um mês poderoso de prosperidade, de sucesso, em nome de Jesus, e que a glória, a presença, o mover do Senhor esteja sobre todos. Bispo Antônio está falando. Boa semana para todos em nome de Jesus, paz no seu coração, amém, Bispo Antônio? Deus abençoe o senhor, Suzy, Priscila, o trabalho, as atividades, o Senhor esteja sobre todos vocês e o Senhor te dê também capacidade de prosperidade e sucesso, né? A vida financeira, a vida profissional, o Senhor preserve, o Senhor possa derramar outros patamares e você seja bem sucedido, você seja feliz, por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, 10 horas da manhã, continuamos com a palavra do Senhor. Um beijo, fiquem na paz, bom finalzinho de domingo, hein? Beijo para você, tchau, tchau!